Estou gravando este vídeo para o Fórum Educação, Direito, Alta Cultura, uma análise da decadência e o resgate da justiça e da inteligência no Brasil, que vai se realizar em Londrina nos dias 15 e 16 de junho, agora próximo, do qual vão participar o professor Edilson Mugeno Bonfim, que é bastante conhecido, e algumas figuras importantes da intelectualidade nascente no Brasil, que representa de fato a esperança do resgate da inteligência nesse país. Há várias pessoas, além de vários alunos meus, pessoas que eu considero notáveis, como Carlos Nadalim, Paulo Briguet, Fausto Zamboni, Bernardo Küster, Dante Mantovani e muitos outros que eu não citei, me desculpem, eu esqueci o nome daqui. Eu estou colocando esse aviso antecipadamente porque eu não sei se este vídeo será apenas projetado durante o encontro ou também usado anteriormente como aviso promocional. Para as pessoas que estão presentes no fórum, evidentemente eu não preciso dizer onde e quando é o fórum. Mas o nosso assunto aqui vem de uma pergunta preparatória que me foi enviada pela Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, que é a organizadora do encontro. Ela formulou a pergunta da seguinte maneira. Essa pergunta vai diretamente no centro do tema principal do encontro. Considerando que recentemente o Banco Mundial apresentou um relatório baseado no PISA, que indicou que o Brasil levara 260 anos para alcançar o atual patamar dos países do primeiro mundo, no que se refere à habilidade de leitura, e considerando que nesta semana foi divulgado um novo mapa da violência, apontando mais de 62 mil assassinatos no ano de 2016 e mais de 30 mortes por 100 mil habitantes no ano de 2018, os dados mais atuais demonstram que, como sempre, o Olavo tem razão. Explique-nos, por favor, como chegamos a esse ponto de barbárie e o que podemos fazer para tentar reverter essa situação, em especial enquanto operadores do direito que compõem a maior parte dos participantes deste fórum, de modo que a alta cultura, a leitura dos clássicos com a formação do imaginário, de que modo a alta cultura, a leitura dos clássicos com a formação do imaginário pode ajudar nesse processo. Muito bem, a pergunta é altamente complexa, eu não sei se eu vou poder abranger tudo, mas entre as causas que prepararam esse estado de coisas, eu comecei a analisar isso muito tempo atrás, num artigo que eu escrevi no Jornal do Brasil, que se chama Bandidos e Letrados, onde eu falava do culto do crime, que havia já se tornado uma tradição na literatura, no teatro, no cinema, na televisão brasileira. Ora, esse culto ele só existe graças a um fenômeno também tipicamente nacional, que é a aliança entre o grande empresariado de mídia e a militância comunista. A importância, vamos dizer, da penetração do Partido Comunista, especialmente do Partido Comunista Brasileiro, na mídia brasileira é uma coisa que as pessoas não têm prestado muita atenção, elas não fazem ideia do tamanho da coisa. Eu sugeriria a leitura do livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, que mostra a seguinte coisa, quer dizer, há 50 anos o pessoal da esquerda vive dizendo que o golpe de 64 foi tramado, preparado pela CIA, e eu peço a eles que me citem o nome de um agente da CIA lotado no Brasil na época, e não citaram nenhum até hoje. Então o Mauro Abranches é um brasileiro que vive na Polônia, tem domínio da língua polonesa, da língua tcheca, esteve investigando nos arquivos do Serviço Secreto Tcheco e descobriu mais ou menos uns 3 mil agentes da KGB no Brasil, infiltrados em todos os escalões do poder, no governo, na mídia, educação, etc, etc, etc. Uma coisa que ultrapassa a escala da mera infiltração, tá certo? E já se torna uma ocupação. A mídia brasileira, eu testemunho a vocês, a história da mídia brasileira é a história do PCB. Não é outra organização, porque o PCB se diversificou em várias denominações diferentes, mas é a mesma coisa. A unidade está por trás, eles se combinam tudo no Foro São Paulo, e a estratégia comunista no Brasil ainda é a mesma. Claro que essa estratégia sofreu muitas modificações nos últimos tempos, e uma delas foi, vamos dizer, esta aliança felicíssima para eles entre o empresariado de mídia e os comunistas, né? Então, muito baseado naquela ideia do Roberto Marinho, completamente errada, que sem comunista não se faz jornal. Quer dizer, com comunista você consegue levar jornais à falência.
Eu tenho vários casos disso. Mas, em todo caso, eles acreditam nisso. Vocês veem, por exemplo, na época eu conheci um sujeito que era um alto diretor da Editora Abril. Era um dos 3 ou 4 comandantes da Editora Abril. O homem estava metido nas guerrilhas. Né? Ninguém sabia, nunca se falou disso. Eu acho que até hoje o nome dele não apareceu, tá certo? Mas estava lá. Eu sabia porque eu estava metido nisso, eu participava das reuniões, eu conhecia as pessoas e assim por diante. Também houve o caso da publicação do Sindicato Jornalista dos anos 80, que chama 60 anos de jornalismo, que é a história do jornalismo paulista. E ali conta mais ou menos a biografia de quase todos os jornalistas principais de São Paulo. Todos eram comunistas, com exceção de 2. Então, eu também assisti à preparação das eleições sindicais do Sindicato Jornalista de São Paulo. Eram sempre assim, 2 chapas, as 2 pertencentes ao Partido Comunista. Sempre, invariavelmente, em São Paulo e nos outros estados, a mesma coisa. Então, ora, se uma agremiação política tem, através de seus militantes e companheiros de viagem, o controle total da mídia num país, meu Deus do céu, isso é a hegemonia mental completa. Não é isso? Claro que o pessoal diz, mas eles não estão pregando o comunismo. Eu falo, mas não seja burro, meu filho. A estratégia comunista não é pregar o comunismo, é fazer em cada momento que a política tome a direção que é mais útil para a estratégia do partido. Isso pode ser, inclusive, fomentar o capitalismo, como o próprio Lenin fez. Né? Então, só uma pessoa ingênua que imagina que... ingênua, tipo esse Marco Antônio Villa, semi-analfabeto, comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não prega a estatização dos meios de produção, não é comunista. Isso é uma besteira, porque nesse sentido nem Lenin seria comunista, já que o Lenin estabeleceu ali a propriedade privada, né? Restaurou a propriedade privada na União Soviética durante o seu governo. Então, claro que, você imagina, um movimento que ocupou 1/3 da superfície terrestre, dominou 1/3 da superfície terrestre, se ele pode ser resumido a uma formulinha. Você imagina a complexidade estratégica da coisa, é um negócio absolutamente alucinante. Muito bem. Então, a aliança deles com os grandes empresários de mídia, quer dizer, da Folha de São Paulo, da Globo, da Editora Abril, etc., deu-lhes o domínio total. Por exemplo, a Editora Abril tinha 2 revistas dedicadas à educação, que eram distribuídas para todos os professores primários. A redação era constituída essencialmente de comunistas. Então, o que você via ali? As propostas comunistas de educação. Era Emília Ferreira, Celestino Freinet, sempre isto. Quer dizer, doutrinando o professor, isto há quase 40 anos, gente. Então você prepara os professores hoje, amanhã os professores preparam os alunos. E daí o pessoal fala de doutrinação. Fala, não, doutrinação é o lado mais, vamos dizer, periférico da coisa. A influência desse pessoal é muito mais profunda do que uma mera doutrinação. Hoje existe, vamos dizer, um adestramento comportamental que não passa pela doutrinação, não passa pela discussão consciente de ideias. Vai direto na programação da conduta. Né? Então, isso para vocês terem avaliar o poder desta gente. Então, logo esse pessoal se apossou, vamos dizer, dos meios de comunicação e do aparato de cultura e conquistou em seguida o governo. Muito bem, eles conseguiram instrumentalizar toda a esfera da cultura nacional. Nada sobrou fora dos programas e da agenda deles. Então, isso quer dizer, a cultura inteira virou propaganda, ela inteirinha. Propaganda, não diretamente da ideia comunista, mas dos itens da agenda comunista de 1968. Né? Que pega mais na esfera cultural, moral, etc, etc. Isso é uma mudança de estratégia que houve, não há tempo de eu examinar essa aqui, mas já falei bastante sobre esse assunto em outros lugares. Então, este foi o primeiro fator de destruição da alta cultura, portanto, destruição da moralidade, porque ali havia também, junto com isso, o fator que eu assinalei nos bandidos e letrados, que é o culto do crime e da baixeza. Tá certo? Quer dizer, transformar bandidos em heróis. Quer dizer, não é só glamourizar, não é, o termo não é bem este, não é que eles glamourizam o bandido. Eles sistematicamente apresentam o bandido como sendo uma força de resistência à exploração. O bandido não precisa ser bonitinho, não precisa ser glamouroso, não precisa ser o Clark Gable, não precisa ser o Sean Connery, né?
Pode ser até um sujeito feião, mas ele representa a resistência, portanto, ele representa o lado certo. E a sociedade inteira o lado errado. Isto é sistemático na literatura, no cinema, no teatro, nas novelas de televisão. Começa na literatura, evidentemente. A importância da literatura é que dela advém tudo mais. Dela vem o teatro, dela vem o cinema, dela vem os shows de TV e as novelas e assim por diante. É na literatura que surgem as ideias, os esquemas ficcionais, esquemas narrativos, sobretudo na literatura. Tanto que hoje mesmo eu estava dizendo, tudo que aconteceu na política brasileira nos últimos 50 anos provém da literatura de ficção escrita pelos escritores comunistas nos anos de 1964 a 1968. Está tudo ali. Tudo que se fez no Brasil já está lá, em germe. Né? Então, confirmando mais uma vez o que dizia o poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Lendo essa literatura de 64 e 68, você já pode prever toda a desgraça que vinha pela frente, inclusive, vamos dizer, esta promoção do banditismo e essa criação, né, da república narcotraficante que nós temos hoje. Alguém aí tem dúvida de que os narcotraficantes dominam a política desse país, de que eles financiam os políticos e que eles têm os políticos no bolso da camisa? Pô? Ninguém mais duvida disso. E nós sabemos que as coisas são exatamente assim. E por isso mesmo nada se faz contra eles. Quando se faz é só para inglês ver, como essa ridícula ocupação dos morros que no Rio de Janeiro. Que é dizer, ocupar e não fazer nada. Você vai lá, senta e depois volta para casa. É claro que isso é uma coisa humilhante para todo o país. Então, esses dois fatores, esta aliança, né, não vou dizer santa aliança, essa aliança diabólica entre empresariado de mídia, tá certo? E os comunistas e, por fim, os narcotraficantes, os bandidos, que então é tudo um complexo só, é um complexo de poder. Houve uma época no Rio de Janeiro que a última moda era as senhoras da sociedade arrumarem amantes entre narcotraficantes no morro. Era muito bonito. Isto é parte desse complexo. Você vê, isto aí já é a total destruição da consciência de um país. Um país não pode sobreviver a uma brincadeira dessa, né? E, evidentemente, houve também, reforçando tudo isso, houve a Revolução Cultural que veio do exterior, todas essas ideias que estão sendo postas em prática no Brasil, todas elas vieram da ideologia diversitária que se tornou mais popular em 1968, mas que, como eu estou demonstrando num livro que estou escrevendo, sob o título de A Marcha dos Abismos, já se preparava desde o começo do século XX. Toda a ideologia, né, tipo feminista, gaysista, toda essa coisa, direitos dos animais, essa porcariada toda, já estava elaborada desde o começo do século XX e, quando chegou nos anos 50, já era a corrente dominante da cultura europeia. Né? E na década seguinte se torna dominante nas Américas e no Brasil um pouco mais tarde. No Brasil, sobretudo nos anos 70. Até os anos 60, você vê, a cultura brasileira ainda refletia mais o comunismo clássico, proletário, essa coisa toda. Né? E a mudança estratégica que passa do eixo econômico para o eixo cultural e moral, ou seja, em vez de trabalhar apenas a insatisfação econômica do proletariado, trabalha qualquer insatisfação, quer dizer, a mulher que está insatisfeita com o marido, né, o sujeito que está insatisfeito porque é homem em vez de ser mulher, pega qualquer insatisfação, por mais subjetiva que seja, aproveita tudo. Isto foi, basicamente, a reforma estratégica dos anos 60, mas que já estava pronta desde muito antes. Né? Então, isto aí tem uma força tremenda no Brasil. Essas ideias, elas se espalham no mundo todo, mas em outros países você tem uma resistência, você tem uma intelectualidade já mais velha, já preparada, e recebe isso aí criticamente. De maneira que você pode dizer, nos Estados Unidos hoje essas ideias ocupam 50% do território, mas no Brasil é 100%. Não há resistência nenhuma, exceto aquela que nós estamos montando agora. Eu, meus alunos, meus amigos, pessoas que me dão a honra de me ler, prestar atenção no que eu estou dizendo, e começam, vamos dizer, a despertar, começam a entender o que está acontecendo. Então, muito bem, eu não vou entrar no assunto do que podemos fazer para corrigir isso, porque vocês já estão fazendo alguma coisa, eu acho que vocês já entenderam o que é preciso fazer. Eu só recomendaria o seguinte: o essencial nesta coisa não é uma luta ideológica,
Nós não estamos lutando contra ideologias, e sim contra grupos de pessoas. Essas pessoas podem trocar de ideologia como troca de cuecas. Né? Então, o marxismo, se você estudar a história do marxismo, ele já mudou de discurso umas 90 vezes. E os caras não se incomodam com isso. Isso realmente não é problema. Você veja, Karl Marx, por exemplo, ele dizia que a estatização dos meios de produção tem que ser feita lentamente através do quê? Da taxação progressiva, do imposto de renda progressivo. Isso é política oficial nos Estados Unidos hoje. E os caras estão seguindo Karl Marx e não sabem que é Karl Marx. Dentro do próprio movimento comunista existem outras alas que não. Diz que a estatização dos meios de produção tem que ser imediata e implantada por via militar. Essa era a proposta de Trotsky e também do seu grande inimigo, Stalin. Os dois nesse ponto concordavam inteiramente. Não querem esperar pela taxação progressiva, querem militarizar a sociedade. A ideia da sociedade militarizada é concebida 100% por Trotsky. O pessoal sempre pensa que Trotsky é um coitadinho, porque morreu com uma picaretada na cabeça, mas no mínimo você pode dizer, foi merecido, a pena que o inimigo dele também não morreu assim. Então, então é isso, gente. Vocês têm que entender o seguinte, não é de fato uma luta de ideias. Essa luta é para remover pessoas de seus cargos, retirar da mão delas os instrumentos de ação que elas têm e desmoralizá-las completamente. Porque junto com tudo isso, veio uma onda de inépcia, de incompetência, de analfabetismo funcional, que é uma coisa horrível. Os nossos alunos da escola secundária tinham sistematicamente os últimos lugares no PISA, que é o teste internacional. Mas se o teste fosse de professores, tiraria, acho que mais baixo ainda. Porque num desses anos que os brasileiros tiraram o último lugar, o ministro da Educação disse assim, poderia ter sido pior. De que lugar esse sujeito tiraria no teste? Que lugar existe depois do último? É o lugar dele. Eu considero que todos os ministros da Educação no Brasil, nos últimos 50 anos, foram todos criminosos, todos colaboraram para isso, todos sem exceção. Né? E também não acredito que através do Ministério da Educação se possa resolver isso. A educação brasileira só tem um jeito, desregulamentar, deixar que a iniciativa da sociedade crie meios de educação, crie sistemas educacionais, crie novas técnicas, eduque as pessoas como quiserem. E o governo, o Ministério, se resumir à função do selecionador, quer dizer, é o órgão que aplica os testes e aprova ou desaprova. Tá certo? Claro, isso baratearia enormemente o custo do Ministério. E nós temos que parar com essa história de que sempre que se fala em educação, o pessoal diz duas coisas: investimentos em educação e o salário dos professores. Eu acho que essas duas coisas têm que baixar. Para os professores fazer o que eles estão fazendo, tá certo? Que é enganar os meninos, né? Não deve receber nada, eles deviam pagar para fazer isso. E investimento na educação não precisa investir mais, não precisa baratear. Como é que barateia? Privatiza tudo, entrega para a sociedade. Não, note bem, para que haja uma educação simplesmente empresarial, porque no Brasil só se concebe esses dois tipos de coisa. Ou a educação estatal ou a educação empresarial. Né? Ou a educação para fazer eleitores, ou a educação para fazer eleitores, ou a educação para fazer dinheiro. Existem muitas outras alternativas. Existe a escola de bairro, a escola de igreja, né? Existe a escola montada pelos próprios pais, existe o homeschooling, existem todas as alternativas. Nós temos que liberar a educação. A sociedade, nenhuma sociedade pode ser controlada. Uma sociedade de 200 milhões de pessoas não pode ser controlada nem por uma pleiade de gênios que estivessem em Brasília, quanto mais por esses jumentos que estão lá, gente. Então tem que deixar que a iniciativa da sociedade seja livre, não só na esfera econômica, meu Deus do céu. A liberdade na esfera da educação é muito mais importante do que a iniciativa econômica. Então a pessoa fala livre mercado, vamos começar a fazer o livre mercado na educação. Bom, então é isso aí, gente. Parabéns pela sua iniciativa, muito sucesso para vocês e até a próxima. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo Politizando a Política Sem Caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site amazon.com.